não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! As proposições de ordem moral, elas são de dois tipos, basicamente. Umas que se referem a um valor objetivo, supostamente inerente ao objeto da ação, como, por exemplo, quando você deseja algo porque é bom, porque é belo, porque é útil, etc, etc. E existem proposições que tomam a forma de equações, sem assinalar um valor específico. Um exemplo das primeiras por exemplo, amar a Deus porque Deus é bom, etc, etc. Ou honrar pai e mãe, porque é bom honrar pai e mãe, etc, etc. Exemplo da segunda é assim: você tem que tratar o próximo como você desejaria ser tratado. Não está dito como você desejaria ser tratado, não está dito que tal ou qual maneira de tratar o próximo é boa e tal outra maneira é má. É apenas uma equação, quer dizer, depende de um valor que você vai colocar. Se você gosta de ser maltratado, então você deve maltratar o outro também, tá certo? Então, no caso, você veja, a fórmula do segundo mandamento, tal como Jesus a colocou, é um preceito de ética material, porque amar o próximo subentende que o amar é bom em si mesmo, né? Agora, se você dá a esta fórmula, vamos dizer, a versão atenuada, que é faça ao próximo como você desejaria que te fizesse, você retirando a expressão amor, você transforma isso numa equação puramente formal, não é isso? Então, o nosso bom e velho Kant, ele acreditava que toda ética só pode compor-se de proposições formais. Por quê? Para enunciar proposições materiais, você precisaria conhecer algum valor que estivesse objetivamente associado aos seus objetos. E dizer, nós não conhecemos isso, nós só conhecemos aquilo que chega a nós pelos 5 sentidos, tá certo? E que nós organizamos pela estrutura da razão, pelos conceitos da razão, tá certo? E diz ele também, do mero fato não se pode deduzir um valor. Ou seja, se você conhece uma coisa como fato, você do próprio fato não pode deduzir se ele é bom ou mau. Ou seja, o valor ser um outro elemento qualquer. E este elemento não é conhecível nem pelos 5 sentidos, nem pelas categorias da razão. Isso quer dizer que tudo aquilo que está para além do que é acessível, do que seja acessível com os 5 sentidos, só pode ser uma invenção humana, uma criação humana, de onde se conclui que todos os valores são inteiramente projetivos. Sou eu que acho que uma coisa é boa e não a coisa que é boa em si mesma. Isso explicaria, portanto, vamos dizer, a variedade de opiniões e de juízos de gosto que existem. Mas acontece que essa variedade não é tanta assim. Então, eu não conheço nenhuma sociedade onde as pessoas proclamam que é bom você ser roubado, é bom você apanhar, né? É bom
matar a sua mãezinha e assim por diante. Não, essas coisas não existem. Quer dizer, existe uma certa variedade em questões menores. Então, desde a primeira vez que eu li essas coisas no Kant, eu falei, não, tem algum ponto aí que está falhando. O que ele diz, as observações dele são verdadeiras, de algum modo. Não é isso? Nós não podemos conhecer um valor pelos 5 sentidos. Não é isso? Nem pela visão, nem pela audição, nem pelo tato, nem coisa nenhuma. Mas a hipótese contrária de que todos os valores sejam puramente projetivos também é absolutamente inviável. Não? Então, se todos os valores fossem projetivos, os valores que eu associo a mim mesmo seriam puramente projetivos. Não é isso? E, vamos dizer, uma pessoa que me faz o bem, que me agrada, fala bem de mim e tal, seria a mesma coisa que outra que fala mal, ou tenta me destruir, tenta me matar, etc, etc. Então, vamos dizer, o problema com Kant é que ele nunca inverte a posição do objeto que ele está examinando, e ele nunca se coloca ele próprio na posição de objeto, só de sujeito. Essa aliás, é o vício redibitório de toda a filosofia moderna, começa com René Descartes. Ela foca no sujeito, e esse raio do sujeito é só sujeito cognoscente, ele só faz conhecer, ele nunca é objeto, ele nunca é conhecido por um outro. Né? E, no entanto, nós sabemos que se nós não fôssemos conhecidos, também não poderíamos conhecer nada, porque não teríamos nenhuma relação com o mundo externo. Né? Qualquer objeto que eu toque, eu estou passando para ele uma informação. Agora, por exemplo, eu estou depositando meu peso aqui em cima dessa mesa. Tá certo? A minha voz está afetando os seus tímpanos e assim por diante. Se eu suprimir do meu ser toda a possibilidade que eu tenha de agir sobre os outros objetos, da onde que eu vou conhecê-los? Como eu vou ter algum feedback? Não teria nada. Então, isso quer dizer, se é impossível você deduzir do mero fato o valor, também é impossível você se contentar com a ideia de que todos os valores são projetivos. E de que, se houver algum fundamento da ética e da moral, ele tem que ser procurado puramente no sujeito, como Kant tentou fazer. Quer dizer, com a ideia do imperativo categórico. Quer dizer, eu não posso ter a certeza de que tais ou quais ações são boas em si mesmas, mas eu sou obrigado a praticá-las, porque abaixo e fora disso eu sairia, vamos dizer, cairia fora da dignidade humana. Mas que raio de dignidade humana é essa? Como é que eu vou provar a dignidade humana? Mas ele vai entrar aí na consideração de que os seres humanos são racionais e daí para fazer todo um rodeio para chegar no tal do imperativo categórico, que quando ele diz imperativo categórico, ele está querendo dizer assim, é apenas porque sim. Tem que ser assim, por quê, professor? Porque sim. Tá certo? Então, quer dizer que todo o racionalismo aparente da crítica da razão pura é abolido na crítica da razão prática em favor do mero imperativo categórico. E a questão ficou assim, e muita gente se contentou com isso. Por quê? Porque esta perspectiva, que fazia abstração dos valores, era conveniente para o mundo das ciências, tanto das ciências naturais quanto das ciências sociais. Quer dizer, a abstinência de juízo de valor. É isso? Então, isso continua assim por muito tempo, até que no século XX, dois filósofos, um foi o Max Scheler, outro foi Nikolai Hartmann, propuseram a ideia de que os valores existem, eles estão nas coisas, eles existem objetivamente e eles são reconhecíveis. Né? Vou dizer, uma criança pequena, um bebê de colo já reconhece valores. Né? Se você dá para ele uma coisa gostosa, ele gosta, e se você dá uma coisa ruim, ele não gosta. Hoje em dia já existem estudos feitos que mostram que bebês de colo reconhecem beleza. Se você mostra rosto bonito para eles sorriem, mostra rosto feio, eles choram. Então, isso seria absolutamente impossível se a coisa fosse puramente projetiva. Quer dizer, existem traços objetivos da beleza, da bondade e até da utilidade, que é uma relação que as coisas têm conosco. Tá certo? Elas têm essa relação conosco, mas essa relação está apenas em nós. Por exemplo, se eu quero construir um móvel, eu preciso de um pedaço de madeira.
Funcionaria do mesmo jeito se eu tentasse construí-lo com bananas? Né? Não, quer dizer, a banana não tem em si a qualidade requerida para poder servir de matéria-prima para uma mesa, uma cadeira, etc, etc. Tá certo? Do mesmo modo, os instrumentos que eu me utilizo, tá certo? Por exemplo, eu posso pregar um prego com um martelo, mas não posso fazer o mesmo com um alfinete, usar o alfinete para pregar o prego, tá certo? Então, existe uma certa adequação na relação entre esses objetos e o ser humano. E essa relação não pode ser dita completamente projetiva, porque algo no objeto tem de responder à minha expectativa, responder ao modo pelo qual eu o uso, tá certo? Então, você pode dizer, por exemplo, que valores como a beleza estão no próprio objeto, faltando apenas ser reconhecidos, e que a utilidade não está propriamente no objeto, mas numa certa relação que ela tem conosco, quer dizer, é útil para nós. É verdade que é para nós, mas não depende só de nós. Não é puramente projetivo. Se fosse puramente projetivo, eu poderia usar qualquer objeto para qualquer finalidade e sempre deveria funcionar. Então, a explicação do Kant de que o único fundamento objetivo dessas coisas é que todos os seres humanos têm o mesmo aparato de percepção não funciona absolutamente, porque só multiplica o problema. O fato de eu perceber igual aos outros não adianta nada se aquilo que eu estou percebendo não tem uma contrapartida objetiva. Na verdade, toda esta fase da filosofia, começa com Descartes até o século XIX, ela padece de um abstracionismo que chega a ser doentio, onde você, do campo total da experiência, no campo total da experiência, você introduz algumas distinções que são puramente racionais, são da sua conveniência metodológica, por assim dizer, e em seguida você acredita que essas distinções existem na realidade. Por exemplo, a distinção entre o que eu percebo com os sentidos e a qualidade que eu atribuo. Essa distinção ela só existe por uma análise posterior, ela não existe na experiência. Por exemplo, se você vê uma mulher bonita e você vê uma mocreia, pior ainda, pelada, né? Não é que você simplesmente vê as duas com a sua capacidade óptica e depois você vai concluir que a primeira é bonita e a segunda é feia. Não, a reação é imediata. Pelo menos para mim acho que para todo mundo é assim, né? Não é isso? Se você vê certas figuras monstruosas, nojentas, que hoje abundam no cinema, porque você sabe que a era do sexo acabou, agora não é mais sexo. Agora é sangue, pus, feridas pisadas, né, furúnculos, né? Todas essas coisas você evidentemente você tem uma reação que é imediata, né? Que você vê e depois, meia hora depois, você vai pensar aquilo é feio ou bonito. Isso não existe. Isso quer dizer que a distinção entre a percepção e o juízo de valor é uma abstração. Ela é uma abstração feita a posteriori. Ou seja, você recorda a percepção que você teve e você nota que nela algumas informações chegaram a você pelos 5 sentidos e tem uma outra que você não sabe por onde chegou. Não é isso que você vai chamar o valor. Não é isso? Então, você fez essa distinção e não sabendo de onde veio o tal do valor, bom, você conclui, então deve ter sido uma contribuição minha, uma projeção minha. Na verdade, esse raciocínio, se levado às suas últimas consequências, pode se aplicar até mesmo às percepções dos sentidos. Porque aquilo que você vê, sobre aquilo que você vê, você pode sempre lançar a pergunta séptica: como é que eu sei que isso que eu estou vendo está no objeto mesmo, ou se é apenas uma reação interna dos meus órgãos sensitivos, uma reação interna do meu corpo? Esse é o argumento de David Hume, né? Nós nunca temos certeza de nada que nós estamos vendo, porque o que eu percebo, na verdade, são as alterações que se passaram no meu corpo apenas. É isso? Mas também essa análise é feita posteriormente. Por exemplo, se você está andando a cavalo, tá certo? Você pode, depois que você desceu do cavalo e sentou na sua cadeira tranquilamente, você
examinar quais os dados daquela experiência que vieram pelos 5 sentidos e quais que vieram de uma outra fonte. Mas na hora que você está andando ali, você não pode fazer isso, ou se você está andando de bicicleta. Quer dizer, a experiência tem essa característica que eu chamo o círculo de latência. Ela nunca se resume àquilo que pode chegar pelos 5 sentidos. Nunca, em hipótese alguma. Isso quer dizer, não apenas que todo e qualquer objeto tem algumas propriedades que vão além daquilo que ela comunica aos 5 sentidos, mas eu também, em todo e qualquer ato de percepção, eu estou percebendo algo que vai além dos 5 sentidos. Tá certo? Não é uma premonição, não é uma adivinhação, é simplesmente, bom, não sabemos o que é. Tá certo? Bom, isso é, hoje sabemos, mas era assim que se colocava o problema até o século XIX. O filósofo Alain, o Émile Chartier, ele falava de uma antecipação na percepção. Quer dizer, toda percepção, além dos dados dos 5 sentidos, implica uma antecipação de alguma coisa. Por exemplo, no caso que eu cito do cachorro que está deitado, você não sabe se ele vai latir, se ele vai te morder, se ele vai ficar deitado, você não sabe o que ele vai fazer. Tá certo? Então eu digo, bom, se isto fosse uma antecipação, a antecipação teria que partir puramente de mim. Não é isso? Mas, preste bem atenção, mesmo que eu não consiga antecipar nada, eu sei que há uma série de coisas que o cachorro pode fazer. Por quê? Porque são características de cachorro e outras não são. Eu sei que o cachorro não vai miar, por exemplo, não é isso? Nem sair voando. Se eu não souber nem disso, então eu não sei que é um cachorro. Então isso quer dizer que existem algumas informações que estão para além dos sentidos, mas que são percebidas imediatamente na própria articulação dos sentidos, na própria articulação dos traços sensoriais que estão presentes no objeto. E isso aí é o quê? É o senso da forma do objeto. Pelos 5 sentidos eu não posso perceber a forma no sentido aristotélico, eu só percebo a figura. Essa figura como se fosse um recorte puramente visual. Mas se eu perceber somente um recorte puramente visual, eu não saberia distinguir entre um cachorro e o desenho de um cachorro, a fotografia de um cachorro, e no entanto eu sei. Então, Aristóteles diz, a forma é como se fosse o algoritmo, o padrão da unidade interna da própria coisa. E tudo o que nós percebemos assim. Nós só não percebemos assim as coisas que realmente não são nada. Por exemplo, houve um incêndio, você vai lá, você vê um monte de pedaços, detritos de coisas que você não sabe o que é. Então é como dizer, bom, elas não têm uma existência por si, elas não são nada por si, elas são apenas pedaços que sobraram de outras coisas. Tá certo? Então, por assim dizer, elas não têm uma definição própria, elas não são uma substância. Sob certo aspecto, são uma substância também, no sentido de que existem. Tá certo? Mas em tudo o que eu percebo, e isso é assim desde que você é pequenininho, eu percebo algo além dos dados dos sentidos. Eu percebo o quê? A coisa, meu Deus do céu. Eu não percebo assim um aspecto visual, um aspecto tátil, um aspecto auditivo e depois vou somando. Isso não acontece. Eu percebo tudo isso junto. Agora, aí vem o problema do que os escolares chamavam os sensus comunes. Os sensus comunes é uma função pela qual você articula as percepções dos vários sentidos. Então, essa função deve existir de algum modo, mas o fato é que a articulação não é posterior, ela é imediata. E não sou só eu que articulo as percepções dos vários sentidos. Não, os vários dados sensoriais têm que estar articulados no próprio objeto. Senão eu perceberia apenas pedaços e montaria um outro objeto na minha mente, o que é absolutamente impossível. Portanto, existe em todo objeto, além das suas qualidades sensíveis, a sua forma. E a forma o que é? É o que ele é o quid, é a substância. Ou seja, o que nós percebemos, na verdade, são substâncias. As qualidades... Daí a pergunta seria o seguinte, você chega a perceber qualidades sensíveis? Não, meu filho, você não percebe qualidade sensível nenhuma. Qualidade sensível é uma distinção abstrativa que você faz depois. Você já viu uma cor voando por aí? Não tem. Um som sem origem que sai do nada?
Não tem. Uma sensação tátil onde não existe nada? Não tem. Né? Portanto, a ideia de que. Essa ideia começa na filosofia moderna, que é a ideia das qualidades primárias e secundárias. Então, qualidades primárias são aquelas que eu posso medir. Né? Quer dizer, extensão, peso, etc, etc. E as outras são todas qualidades secundárias ou subjetivas, como o gosto, a cor, etc, etc. Isso é um absurdo total. Isso nunca existiu. Isso são abstrações que você faz a posteriori, mediante uma análise mal feita do ato de percepção. Quer dizer, quem isola da forma do objeto a sua cor sou eu, e não o objeto. O objeto não pode fazer isso. Né? Entra um gato aí e meia hora depois chega a cor do gato. Ele não pode fazer isso. Como é que eu testo isso? Eu não posso fazer isto. É? Quando eu me olho no espelho, não é isso? Se eu estou a 2 metros do espelho, eu me vejo a 2 metros. E se eu chego perto, eu me vejo perto. Não é isso? Eu me vejo lá com a mesma cara que eu tive sempre que eu vi no outro espelho. Eu não posso mudar isso à minha vontade. Portanto, essa limitação não está só no sujeito que percebe, mas no próprio objeto. Nenhum objeto é apenas um aglomerado de qualidades sensíveis. Ele tem uma forma. Né? E ele é percebido com esta forma. A forma é, na verdade, a primeira coisa que você percebe do objeto. Né? Agora, as qualidades separadas, é você que as separa na sua mente. Elas nunca estiveram separadas. Você pode examinar qualquer experiência sensível, você vai ver que é sempre assim. Nunca se percebe nenhuma qualidade isolada. Nunca, em hipótese alguma. Mesmo, por exemplo, se você tem a sensação de uma dor, você sabe se esta dor vem de fora ou de dentro. Por exemplo, se você levou uma agulhada, você percebe a dor junto com a picada da agulha. E se é uma dor causada por um estado patológico interno, que não teve a causa externa, você também percebe. Não é isso? Então, se você dá uma martelada no dedo, você percebe a martelada junto com a dor. Agora, se o dedo começa a doer sem martelada, você também percebe que veio aí você percebe que veio de dentro. Portanto, toda percepção é uma síntese instantânea de qualidades inseparáveis. Está entendendo? E até onde vão essas qualidades? Eu digo, bom, depende da riqueza da percepção, depende do momento e depende das qualidades do próprio objeto. Por exemplo, você percebe uma banana. Para pessoas que gostam de banana, isso é um negócio assim que lembra uma sensação gustativa boa. Para mim não lembra nada, eu sou indiferente às bananas. Mas você não vai perceber qualidades morais na banana. Você não vai dizer esta banana é santa, né? Ou esta banana é assassina. Não vai perceber isso, porque simplesmente ele não está lá. Não é isso? Então, quer dizer que o ato de percepção humana ele é uma coisa enormemente mais complexa do que toda a filosofia moderna supôs. Ela achou que, partindo da ideia dos 5 sentidos e acreditando que a coisa real é a que nos chega pelos 5 sentidos e que tudo mais deve ser procurado na mente do sujeito e não no objeto, ela leva, vamos dizer, a conclusões inteiramente aberrantes como essa do Kant. De que, como não podemos deduzir do fato o valor, e eu defino já antecipadamente, defini o fato como aquilo que me chegou pelos 5 sentidos, tá certo? Então daí, de fato, toda a ética material se torna impossível. Tá certo? Mas claro que essa análise é muito mal feita. Ela toma como objetiva uma distinção que foi o próprio sujeito que fez. Que é, por exemplo, a distinção. É claro que você tem ver não é a mesma coisa que ouvir, né? Ouvir não é a mesma coisa que você degustar. Claro que não é. Esses 5 sentidos eles são distintos na operação do sujeito. Mas e na presença do objeto? O gosto da banana é separado da banana? Então, assim, é no meu ato de percepção que tem aí a raiz da abstração posterior que eu faço. Porque eu tenho sentidos diferentes.
Mas as qualidades sensíveis que estão no objeto não são separadas umas das outras, como, por exemplo, a minha audição é separada da minha percepção visual. Essa separação é que está em mim e não no objeto. Então, curiosamente, aí houve uma inversão. Quer dizer, a separação que existe no sujeito apenas é tida como se estivesse no objeto. E a fusão das várias qualidades na síntese concreta de um objeto real, que está no objeto, é tida como se estivesse no sujeito. É claro que tudo isso é loucura. Tá certo? Mas, vamos dizer, são erros que são naturalmente cometidos no curso da busca da verdade. Todos nós estamos sujeitos a cometer erros monstruosos, e se você é um filósofo importante, os seus erros, junto com os seus acertos, vão se transmitir a uma massa imensa de pessoas. Você verá que da ideia da ética formal, ou seja, de que nós só podemos fazer proposições ético-morais como se fossem equações sem conteúdo valorativo, vai surgir toda uma tradição nas ciências sociais, que é a da abstinência dos juízos de valor. Vai sobretudo com Augusto Comte, e se consolida com Max Weber, e depois na escola funcionalista, na escola estruturalista, etc, etc. Então, as ciências sociais, elas tentam estudar o ser humano na sua vida social, independentemente de juízos de valor. Agora, bom, o antropólogo, o sociólogo, ele pode fazer isso se ele quiser, tá certo? Mas, na conduta das pessoas que ele está examinando, os seus atos estão separados dos valores que os inspiram? Não. E eu posso, como pretendia o Max Weber, fazer abstinência de valores ao mesmo tempo em que eu levo em conta esses valores na conduta do seu fulano, do seu ciclano? Isso me colocaria numa posição absolutamente inumana, acima dos conflitos humanos. Quer dizer, eu sou o puro eu observador, de que falava o Gurdjieff, já voltaria ao Gurdjieff daqui a pouco. E eu não participo dos valores que as pessoas comungam e que as inspiram, mas eu os conheço. Ora, isto faz de mim o quê? Um psicopata. Essa é a definição do psicopata. Ele não participa dos sentimentos morais, mas ele os conhece e ele os reconhece nos outros. Então, isso quer dizer que uma psicopatia controlada se torna o preceito metodológico fundamental das ciências sociais. Daí vocês entendem por que o impacto das ciências sociais na sociedade humana teve resultados tão catastróficos. Veja, isso quer dizer que você participar dos sentimentos comuns, de você entender os sentimentos dos outros, porque você comunga deles, positiva ou negativamente. Isso é, por alguns sentimentos você tem empatia, por outros você tem antipatia. Se em vez de conhecer assim, você o conhece como um puro observador, colocando-se, portanto, na posição do psicopata, que não participa dos valores, mas os conhece e pode manipulá-los, é claro que a sua influência sobre a sociedade consistirá em tornar as pessoas tapadas, cegas e insensíveis aos valores. Não é óbvio isto? Então isso quer dizer que a ciência social, pela sua mera existência, e independentemente das intenções boas ou malignas dos seus fundadores e praticantes, a presença delas na sociedade já tem este resultado. E esse resultado só pode ser evitado caso a noção da abstinência do juízo de valor seja completamente invertida no seu funcionamento. Ou seja, a abstinência do juízo de valor só vale como uma preliminar, assim como um juiz de direito, ele não opta antecipadamente por uma das partes em disputa, mas ele vai ter que optar no fim. Então, isto quer dizer que a abstinência de valor, juízo de valor, só vale como um preceito metodológico, não como orientação geral da prática científica. Está entendendo? Quer dizer,
é uma abstinência provisória, temporária, que não pode permanecer assim. Então, isso eu estou falando independentemente da desonestidade dos cientistas sociais, né? Que tem até um antropólogo polonês, Andryski, que escreveu um livro, Ciência Social como Feitiçaria. Ele disse, esta é a feitiçaria. Você faz um feitiço de modo que os praticantes das ciências sociais, e portanto todos aqueles que são colocados sob a sua influência, se tornam insensíveis aos valores que para as pessoas reais são os mais sagrados, mais importantes, pelos quais elas morrem. Não é isso? E você instantaneamente se sente um ser superior. Ora, isto foi transformado, quer dizer, de um preceito científico, pseudocientífico das ciências sociais. Bom, nas ciências sociais já tiveram algumas consequências devastadoras. Por exemplo, o próprio Max Weber era um sujeito que, por temperamento, era um homem ético, um homem que se revoltava contra a injustiça, o mal, etc, etc. Mas, como cientista social, ele queria fazer abstinência de juízo de valor. Ele teve várias crises nervosas, a gente teve uma paralisia nervosa por 5 anos, falou, eu sei por quê. Porque isso aí não dá para fazer. O que você está tentando fazer destrói qualquer cérebro humano, né? Mas esta mesma coisa que surge na esfera das ciências sociais é transformada num método psicológico pelo George Gurdjieff. George Gurdjieff ensinava aos seus discípulos o seguinte, é você ter sempre, ao lado da sua conduta, você destaca um certo pedaço que ele chama do eu observador. O eu observador não julga e não decide, ele só anota. À medida que você vai praticando isso, e eu pratiquei isso durante uns 6 meses, cheguei à conclusão que eu estava ficando biruta e tinha que parar com aquele negócio. Você realmente se sente um extraterrestre. Mas um extraterrestre superior, que não participa das vãs agitações humanas, né? E que tem uma visão puramente cognitiva, né, e contemplativa da realidade. E isso é tido pelos Gurdjieffianos como uma prática que iria elevar as pessoas, não é isso? Muito acima dos comuns. Quer dizer, isso era uma caminhada mística. Eu digo, mas espera aí. Os místicos cuja vida eu estudei, eles não faziam nada disso. Ao contrário, eles tentavam contemplar aquilo que era sumamente bom e amável. Não é isso? E não o contemplavam com neutralidade. Eu vou aqui contemplar Deus, eu vou aqui contemplar o diabo, mas o observador está nem ligando o que é. Não é isso? Eu vou aqui estudar a vida de São Francisco de Assis e a vida do Jim Jones, assim, sem, né? Só observando. Eu digo, bom, eu vi quanto as práticas gurdjieffianas e similares imbecilizam as pessoas, mas assim, num prazo muito breve. É isso. Se vocês lerem o livro do Louis Pauwels, certo, seria Pauwels, mas a França todo mundo fala Pauwels, Monsieur Gurdjieff, que nunca se livrou do respeito que ele tinha pelo Gurdjieff, vocês verão que sofrimento psíquico intenso ele passou pela sua experiência gurdjieffiana, até que a hora que ele percebeu, eu estou morrendo. Isso não era a morte iniciática, era a morte de verdade. E daí, evidentemente, ele saiu correndo, tarde demais, e passou o resto da sua vida tentando se recuperar daquilo. Eu vou contar mais coisas disso no curso de esoterismo. Estou mencionando aqui só de passagem, para exemplificar o que eu estou dizendo. Mas aquilo que o Gurdjieff ensinava aos seus discípulos com relação ao eu observador, quer dizer, esse distanciamento infinito do fluxo das ações e emoções humanas, isso que o praticante gurdjieffiano deve cultivar em si mesmo, é a mesmíssima coisa que os cientistas sociais estavam fazendo. Então, é evidente que a esta ciência social, a ciência social assim formulada, né, alguns cientistas sociais reagiram de uma maneira violentíssima. E a reação veio de onde? Dos marxistas. Os marxistas não podem aceitar
nenhum tipo de formalismo, porque o formalismo é um método característico do pensamento burguês. Né? O burguês isola as coisas das condições reais nas quais elas existem. Diz Karl Marx que isso acontece porque o burguês não pega no pesado. Então, para ele, a mercadoria é apenas um valor que está marcado no papel e não é uma coisa real que ele teve que fazer com as suas próprias mãos. Pode ser, pode não ser. Mas o fato é que, por este motivo, o burguês tende a ver as coisas tudo como abstrações. Tá certo? E o teórico socialista, como é contra o burguês, ele também vai ser contra isso e vai protestar veementemente contra o formalismo na ética, em nome do quê? Da ética socialista. Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.